Oi pessoal, aqui quem fala é a Little Dani do Artgeist e esse é o terceiro vídeo da introdução à animação com o Maya. Bora começar? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai começar já a fazer nossos primeiros movimentos no Maya. Então, eu já tô com a minha cena aberta aqui do que a gente abordou no último vídeo, com a minha câmera, as preferências, o meu rig já tá na cena. Então, tá tudo pronto pra gente começar. Então, um passinho antes da gente começar ainda, tem algumas coisas que eu gosto de fazer, inclusive eu percebi que já tá setado aqui, que são algumas opções. Como a gente vai trabalhar principalmente com o rig e com esses controladores aqui, dificilmente a gente mexe com polígonos. Então, para não acontecer, por exemplo, isso geralmente vem aberto já nas cenas, para não acontecer de eu quero mexer nesse rig, por exemplo. Nesse rig especificamente, eu não consigo selecionar os polígonos dele, o objeto, só o rig mesmo, que é o que a gente vai usar para trabalhar. Mas eu quero selecionar, por exemplo, aqui o controlador global. E como a gente tem um polígono grande aqui, que é esse plano, às vezes pode acontecer de eu selecionar por engano alguma coisa e eu não quero setar keyframes nesses polígonos, eu quero somente nos controladores. Então, existem algumas formas de a gente trabalhar isso. Uma delas é aqui, nesse botãozinho aqui, ele está mostrando todos os tipos de seleção que o Maya permite que você faça. Eu só venho aqui e desativo a seleção dos polígonos. Então, mesmo que eu tente selecionar aqui agora, não vai funcionar. Mas, se eu selecionar aqui, ele vai funcionar normal, porque eu tô com as curvas habilitado, que é como chama esses controladores aqui. Isso é uma das formas. Uma outra forma que eu também gosto de trabalhar é criando uma layer. Então, geralmente eu faço um combo dos dois, principalmente em cenas mais complexas, que tem mais objetos, e aí eu tenho um pouquinho mais de controle sobre o que eu quero ver e o que eu não quero ver. Então, aqui a gente tem a área das layers do Maya. Então, eu tenho alguns botões aqui, mas os principais que a gente vai usar é esse, com um maisinho, que significa que eu vou criar uma nova layer, ou esse com a bolinha, que ele não só vai criar uma nova layer, como também vai pegar tudo que está selecionado, tudo que eu selecionei na viewport e ele vai já colocar dentro da layer. Então, é isso que eu quero fazer. Então, eu cliquei aqui, tá vendo que ele criou uma layer. Gosto de renomear, então vou colocar como layer chão, por exemplo. Opa! Vou colocar como layer chão. E aí, se você quiser mudar a cor da layer, etc., você pode ver aqui. Mas geralmente eu só mudo o nome mesmo para entender. Então, o que significa? Agora eu joguei esse plano, que é o nosso chão, para essa layer, para essa camada aqui. Eu posso tanto deixar essa camada visível ou não, como eu posso também, eu quero deixar ela visível, mas eu não quero selecionar ela. Então, existe uma forma de eu bloquear tudo que está dentro dela e ainda assim deixando visível, que é nesse quadradinho aqui. Então, vou clicar aqui, ele vai estar como template, então vai mostrar essas linhas, não é o que eu quero ver, mas não selecionar. Então, eu deixo o R, opa, e o R é de referência. Então, agora vai ver que, mesmo com os polígonos acionados aqui, eu não consigo selecionar o chão. Mas, se eu colocar qualquer outro objeto, por exemplo, que é um polígono, vou colocar aqui e jogar para cá, vai ver que eu consigo selecionar ele mesmo assim. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu uso as layers para organizar o que tem na minha cena. E aí, aqui, eu também gosto de deixar desabilitado a seleção dos polígonos. E isso permite que a gente trabalhe somente agora com os controladores do rig. Então, a gente trabalha com o rig, que ele é como se fosse o esqueleto do personagem ou do objeto que a gente vai trabalhar, e não com os polígonos, que é como se fosse a massa do personagem mesmo. Isso porque o rig ele vai permitir que a gente faça várias coisas que só o objeto ou o personagem não faça, como, por exemplo, deformações nos lugares certos, um movimento de braço. No caso que a gente está trabalhando com uma bolinha,
mas ela mesmo já proporciona algumas deformações que se eu fosse trabalhar só com o polígono da bolinha não seria possível. Que é um exemplo disso são esses dois controladores aqui, que eu posso pegar e tanto esticar quanto amassar ela e ela não sai do lugar. E além disso, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre os controladores. Eu tenho o caso de, por exemplo, se eu quero trocar a minha bolinha. Então, eu posso vir aqui, eu quero essa bolinha, ou eu quero uma bola de futebol, ou eu quero uma bola de basquete. Então, além das deformações, o rig geralmente ele tem alguns atributos legais para a gente trabalhar, para a gente ter a maior liberdade possível ao fazer a nossa animação. Então, começando aqui com a bolinha, eu vou primeiro deixar aqui em 100 frames para a gente trabalhar. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona cada controlador. Alguns controladores, eles são meio universais, então a gente sempre vai encontrar mais ou menos um padrão nos rigs, principalmente de personagem também. E um dos controladores universais é esse controle que a gente chama Global Control. Então, ele é o controlador que move o rig todo dentro da cena. Então, geralmente, a gente não costuma animar esse controlador, que é o Global Control. A gente usa só para posicionar o personagem, o objeto, enfim, o rig que a gente está trabalhando dentro da cena. Então, eu vou pegar aqui, no caso, eu quero que essa bolinha, por exemplo, comece aqui na direita. Então, eu vou posicionar o meu controlador global e não vou mexer mais nele. Eu vou usar ele só para posicionar. Uma boa prática que eu gosto de fazer em todas as minhas animações, que é selecionar todos os meus controladores. Eu venho aqui no frame 1, por exemplo, e dou S, que ele vai setar o keyframe para todos os controladores. Então, isso funciona para, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu seto, vamos supor que eu quero, não setei aqui no final, opa, não mexo o controlador global. Vamos supor que eu joguei aqui, então ele já setou automaticamente o controlador, porque eu tô com o auto keyframe ligado, então ele já setou automaticamente do controlador que eu movi. Mas se você for ver os outros controladores, ó, não setou keyframe de nada. Qual que é o problema disso, de a gente não setar keyframe para tudo? Aqui eu tô trabalhando normal, tá fazendo o movimento que eu quero. Mas vamos supor que chega aqui, por exemplo, e fala, eu quero que no primeiro frame a bolinha comece achatada e depois ela vai até o último frame até voltar ao normal. Como eu não setei o keyframe aqui no 100, olha o que acontece. Ela vai continuar indo e não vai ficar normal. Então, esse é o perigo, por assim dizer, de você não setar o keyframe em todos os controladores, porque a menos que você sete o keyframe exatamente do que você quer em cada pose, ele vai acontecer de, às vezes, eu tô mexendo em um frame, aí eu volto pro outro, altero alguma coisinha, e essa coisinha vai ser alterada também pro frame que eu não setei. E isso vai estragar, no caso, a pose que eu tinha feito. Então, o que eu acabo fazendo nesse caso, deixa eu voltar aqui. Eu vou vir aqui até o 100. Isso daqui é um comando que eu uso. Eu setei diferente, mas se eu não me engano, no padrão do Maya são as duas setinhas para o lado e para o outro. E aí eu venho aqui e aperto S, setei keyframe de tudo. Como eu não vou trabalhar com o Global Control, eu vou trabalhar somente com esse controlador para mover, para fazer a animação que eu quero. Uma coisa que eu gosto de fazer, isso é uma preferência pessoal, é criar uma layer para esse Global Control, só para eu não ficar selecionando ele por acidente. Então, depois que eu setei o keyframe dele, na minha cena, eu não quero mais ficar vendo ele. Então, o que eu acabo fazendo eu seleciono ele, eu venho aqui no mesmo botãozinho, então ele vai criar uma layer e adicionar já o controle global.
e vou vir aqui e deixar. Eu posso tanto deixar ele como referência, como deixar ele invisível. Eu gosto de deixar ele invisível, então eu coloco aqui Layer, Layer, Global. E aí, se eu quiser depois mexer de alguma forma, é só vir aqui e abrir. Mas, no meu caso, eu vou deixar invisível, vou deixar como referência por precaução. Agora sim, eu tenho os controles principais que eu vou começar a setar os meus primeiros keyframes no Maya. Então, vou deletar esse 100 aqui. E vamos supor que eu quero ir de um canto da tela até o outro canto da tela. Eu vou pegar esse controlador aqui, então eu vou ver que ele move tanto para os lados, quanto para cima, quanto para frente e para trás, e ele também rotaciona. Como essa bolinha, ela não tem nenhuma textura para a gente poder ver, inclusive eu vou selecionar outra para vocês verem, colocar essa basic, aí ela vai ter essa linha. Então, eu vou ver aqui e agora eu tô vendo que ela gira. Então, aqui não vai dar pra ver muito também, porque ela tá girando no eixo em Y. E aqui ela vai girar para um lado e para o outro. Inclusive, eu não sei se eu já falei isso nos outros vídeos, uma coisa que geralmente eu costumo fazer, e isso vai intercalando entre mexer pela viewport e mexer pelos atributos, muitas vezes eu seleciono o atributo que eu quero mexer, então ele vai estar selecionado aqui, e com o botão do meio do mouse, ou no caso o meu está setado na caneta, eu consigo mover esse atributo, e aí vai mover somente o atributo que eu quero. Então isso é uma das formas que eu também uso para animar. Então, eu quero que ele venha desse canto da tela até esse canto da tela. Então, eu venho aqui e coloco onde eu quero. Então, ele já tá indo de um canto para o outro. Mas, vocês vão ver aqui que eu coloquei ele no frame 100. Isso pode ser que fique lento, pode ser que fique rápido. Tudo vai depender da forma que eu tô trabalhando. Então, esse é um dos princípios que a gente tem na animação. A gente não vai se aprofundar muito nos princípios nesse curso em específico, porque ele é só para você entender como que funciona o programa mesmo e poder brincar mesmo com os processos da animação só para ir testando as coisas. Então, vocês vão ver aqui que ele tá indo de um lado para o outro. Agora, como que eu faço para ver se a minha animação ela tá lenta ou tá rápida? Como eu quero testar? Existem duas formas de trabalhar, que a primeira é você dando play dentro do próprio programa, e a segunda é fazendo o Play Blast, que o Play Blast ele é como se fosse uma pré-visualização da sua animação, antes de ela estar renderizada. Então, pelo Play, que seria no caso aqui, eu consigo ver o que está acontecendo, mas o que acaba acontecendo com esse play é que vai depender muito do peso da sua cena. Então, ele não é muito confiável na questão de você ver, de repente, se está no tempo certo. Às vezes ele pode estar comendo um frame ou outro, ou não está mostrando tudo ao certo. Então, ele é uma forma, tem gente que gosta bastante de trabalhar com play da timeline, mas eu particularmente gosto de trabalhar com Play Blast, porque o Play Blast vai me mostrar de fato como tá a minha animação. Então, como que eu faço para ver o Play Blast? Eu vou vir aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que selecionar aqui aonde eu quero ver. E se eu clico na minha timeline com o botão direito, ele vai ter esse botãozinho aqui aparecendo Play Blast. E aí, eu vou clicar nesse quadradinho aqui e ele vai aparecer essa aba, que são, no caso, as configurações do Play Blast. A gente vai abordar as configurações. Primeiro eu vou resetar ele, como ele vem padrão, para a gente ver o que acontece. Então, eu deixei ele no padrão, que provavelmente deve ser exatamente como você está vendo no seu programa. E eu vou vir aqui
e desselecionar esses dois botõezinhos, porque eu quero ver como que tá a minha cena de fato, eu não quero que apareça tudo isso que tá ao redor. Então, eu desselecionei, vou selecionar aqui, vai ver que essa viewport está selecionada porque ela tá cinza, e vou apertar Play Blast. Vamos lá. Então, terminou o meu Play Blast aqui, e eu vou dar play. Já dá pra ver que ele tá bem mais lento do que estava aparecendo na viewport de fato, que é mais ou menos isso daqui. Então, eu vou salvar ele pra gente poder comparar com as preferências certinhas do Play Blast. Então, vou clicar aqui em Save, Desktop, Play Blast Default. E agora a gente vai para as configurações do Play Blast certinho. Então, a primeira coisa que dá para ver nesse Play Blast aqui é que ele não tá no tamanho que a gente setou para a cena. Ele tá mostrando uma cena quadrada, sendo que a gente setou aquela cena que é o padrão HD, que é do 1280 por 720. Então, eu vou vir aqui nas configurações do Play Blast e a gente encontra aqui no Display Size. Ele tá fazendo, ele tá setando como se fosse uma câmera dele a partir da janela da viewport. Então, provavelmente, se eu puxar mais a janela da viewport, ele vai fazer maior. Então, a primeira coisa que a gente muda aqui é From Render Settings. O que isso significa? Ele vai pegar as informações do Play Blast das preferências do render que a gente colocou no caso da câmera. A segunda coisa que eu quero mexer aqui é o encoding, colocar para H264. Isso ele vai deixar o seu arquivo bem mais leve. Então, a gente está trabalhando, no caso, com uma bolinha e ela está indo só de um lado para o outro, então não vai ser muito pesado. Mas conforme você vai trabalhando com cenas cada vez mais complexas, se não está setado essa opção aqui, ele vai ficar cada vez mais pesado o arquivo e vai acabar comendo memória, no caso do seu HD, sem necessidade. Então, colocar HD 64. E por último, a escala. Ele está falando aqui que ele vai pegar 50% do tamanho, no caso das preferências do render. Eu quero ver ele no tamanho completo. Então, vamos lá e clicar em Play Blast. Agora, ele vai funcionar como o Play Blast certinho. Então, essa é a nossa cena oficial quando ela for finalizada no caso, só que sem o render, sem iluminação, sem nada. Então, agora eu consigo ver a minha cena no tamanho oficial dela, no caso no formato oficial, né, não no tamanho. E vamos clicar aqui, vou salvar, opa! Vou clicar aqui em salvar. E colocar Play Blast, colocar real. E agora vamos comparar os dois. Vou abrir aqui. Esse foi com as preferências do Maya e esse foi com as preferências que a gente acabou de selecionar. Então, a animação vai acabar sendo a mesma, isso não muda. Então, se eu der play aqui e eu der play aqui, tá vendo que é a mesma animação. Mas o que muda mesmo são as preferências. Então, se você for ver pelo tamanho do arquivo, ele ficou com 506 KB nesse caso, e um tamanho de 390 por 374. E aqui o real ficou com um tamanho bem maior, que é o tamanho original, oficial que a gente colocou. E com, no caso, 173 KB, ou seja, ele tá umas 3 vezes mais leve, pelo menos, e ele é um arquivo bem maior. Então, essa opção, ela otimiza bastante o espaço. Então, o vídeo de hoje é basicamente isso. A minha sugestão é você pegar esse rig, testa, entende o que cada controlador faz, e começa a fazer suas primeiras animações. Começa a, por exemplo, eu acho que tá muito rápido. Vamos pegar aqui na timeline com o Shift selecionado e
clicar, ele vai ficar vermelhinho. E eu vou jogar esse último frame aqui para o 40, por exemplo. E vou deixar a minha cena com 40 frames. E aí eu vou vir aqui de novo e vou selecionar a viewport, botão direito, Play Blast. Então, e aí eu vou fazendo testes. Então, vamos ver. Agora já ficou um pouco mais rápido. Então, vamos supor que agora eu quero brincar que a bolinha no frame 20 vá para trás. Então, agora ela não vai mais apenas ir para cima, ir para frente, ela vai ir para trás e depois voltar. Então, no caso, nessa cena não vai dar para ver tanto, talvez, mas vamos testar. E aí eu venho aqui, dei outro Play Blast e tô vendo ela indo e voltando. E como sempre, eu selecionei aqui, vou dar S em tudo que eu quero. Inclusive, como eu não dei S certinho aqui no final, ele acabou indo, ó, aqui, ó, Translate Z, que é o de pra frente e pra trás, tá com o mesmo número do que o do meio, sendo que ele era para estar em 0. Então, vou colocar 0 de novo. Esse é uma coisa que acontece quando você não dá S em tudo. E, no caso, eu usei um atalho que eu mesma criei para dar o Play Blast. E aí, agora sim, ele tá indo para trás e voltando. Indo para trás e voltando. Então é isso, é legal ir testando, testa mexer na timeline, testa, não quero que a bolinha vá para trás, eu vou pegar aqui, selecionar tudo, eu quero deletar esse frame, eu quero que ela vá para frente, aqui no 20, de repente ela sai de tela, então ela saiu da tela aqui, e aí no frame 40 eu quero que ela volte para o meio. Eu vou vir aqui de novo, desativo, Play Blast e dou play para testar. Então, ela foi e voltou. Então, vai testando. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas animações, entender alguns outros rigs de repente. Mas o ideal agora é ir brincando mesmo, vendo como funciona o programa, testando tudo que a gente tem falado nos últimos vídeos. E aí a gente se vê no próximo vídeo, beleza?